Olá pessoal, eu sou Henrique Xavier, cientista de dados do Gabinete Compartilhado do Movimento Acredito, e eu vou apresentar para vocês o painel de atividade parlamentar dos deputados. Tá, então você vem aqui no site de dados do Gabinete Compartilhado, dados.movimentoacredito.org, e aqui no site você tem esse link aqui para atividade parlamentar dos deputados e dos senadores. Então a gente vai ver o painel de atividade parlamentar dos deputados. Ele pode demorar um pouco para carregar. Bom, primeiro nós vamos mostrar aqui esse filtro. Então esse filtro você escolhe qual deputado que você quer ver a atividade dele. Tá? Você pode fazer isso tanto clicando em algum nome aqui. Essa lista ela inclui tanto parlamentares que estão na ativa, quanto suplentes que assumiram em algum momento o trabalho de um titular que saiu, ou titulares, inclusive os titulares que saíram, eles também aparecem nessa lista. Você pode escolher então clicando, ou você pode buscar aqui em cima. Então, por exemplo, podemos buscar pelo Felipe, você clica nele e o painel atualiza as informações. Então desse lado você tem a foto do parlamentar, o nome dele, o partido e a unidade federativa, o estado. Essa parte aqui não tem informação nenhuma, tá? Pode dar a impressão que vai aparecer alguma coisa aqui, mas aqui não aparece nada mesmo. Nesse canto a gente tem a contagem das várias atividades que a gente decidiu acompanhar, certo? Então, primeiro você tem o número de relatorias assumidas. Então, todos os projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, eles precisam receber um parecer de algum deputado que não é o autor daquela proposição, né? Então, isso significa ser relator do parecer, e você então aqui mostra quantas vezes o Felipe assumiu uma relatoria de algum projeto, né? Então, ele assumiu 47 vezes. Depois você tem o número de relatorias entregues, né? Então esse parecer, ele devolve esse parecer, falando o que ele acha daquele projeto de lei, né? Então você tem 26 vezes ele devolveu o parecer. Tá? Isso aqui, essa diferença pode ser porque o parlamentar às vezes ele é designado relator, mas depois cancela, digamos assim, ou ele pode também escolher não fazer a relatoria com o objetivo político, né, de atrasar algum projeto, por exemplo. Bom, você tem em seguida os pedidos de audiência pública, então são o número de requerimentos pedindo audiência pública para discutir algum tema. Você tem os pedidos de informação, são requerimentos em geral, para o executivo, solicitando informações sobre a atividade de um ministério, alguma coisa assim, que tem um pouco de caráter de fiscalização, né, do parlamentar fiscalizando o executivo. Você tem o número de propostas apresentadas, aqui projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, coisas do tipo, e requerimentos aprovados. Então, quando o parlamentar apresenta um requerimento, ele pode ser aprovado ou não, e aqui a gente tem um número de requerimentos, por exemplo, solicitando audiência pública, né? Essa barra aqui, ela indica a porcentagem de deputados com essa contagem ou uma contagem menor, né? Então, por exemplo, se você for olhar para todos os deputados listados, inclusive os suplentes que assumiram depois, que vão naturalmente ter uma contagem mais baixa, então, se você ver quantas relatorias eles assumiram e contar quantos tem 47 ou menos, você vai ver que 94% dos deputados têm esse número de relatorias ou menos. Tá? Então aqui te dá uma ideia da colocação do deputado em relação aos demais. Aqui embaixo, se a gente colocasse as atividades, né, os deputados em ordem de número de vezes que ele realizou uma certa atividade, uma certa ação, você teria essa colocação aqui. Então, por exemplo, o Felipe aparece em 35º lugar no quesito relatorias assumidas. Aqui ele pode estar empatado com outros deputados que também apresentaram esse mesmo número de relatorias que ele, certo? Então todos os deputados que apresentaram 47 relatorias, eles aparecem em 35º lugar, certo? Ou seja, tem 34 deputados que apresentaram um número maior de relatorias. Essa é a ideia. Então você tem para cada uma dessas
desses tipos de ação, você tem aqui uma colocação. Nesse link aqui, a gente vai para uma tabela que vai contabilizar o número de ações de um certo tipo, certo, para cada deputado de um certo partido, de um certo estado. Certo? Os dados, os valores dessa tabela, eles podem ser filtrados por esses filtros aqui em cima. Então, por exemplo, você pode selecionar que tipo de atividade você quer que apareça nessa tabela. Aqui você tem então essas atividades, elas estão desse lado, você aparece a informação, o número de ações realizadas daquele tipo, e aqui o tipo de ação. Você pode selecionar a ação que você quer clicando nesse botão Only, que aparece desse lado. Dependendo da configuração do seu computador, aqui pode aparecer somente, né? Ou você pode clicar nessas caixinhas para desselecionar algumas atividades e selecionar elas novamente, certo? Você pode também selecionar e desselecionar tudo com essa caixinha aqui de cima. E aqui, por exemplo, o Only, por exemplo, vamos ver apenas pedidos de audiência pública. Você pode clicar aqui no Only. E agora na tabela aparecem apenas pedidos de audiência pública. Essa tabela aqui você pode ordenar por qualquer coluna de uma forma crescente ou decrescente, clicando na coluna em questão. Tá? Os demais filtros, eles funcionam da mesma forma que esse primeiro. Você pode então selecionar, por exemplo, apenas deputados do estado de São Paulo. Você pode selecionar um deputado específico, por exemplo, Rodrigo Agostinho. E você tem aqui, então, a contabilização de pedidos de audiência pública. Você pode, então, desselecionar aqui para selecionar todas as atividades. E você tem aqui uma tabela resumo. Você pode clicar com o botão direito nessa tabela e baixar ou exportar esses dados que estão nessa tabela para qualquer lugar. Esse link aqui em cima, ele regressa ao painel inicial e a partir dele a gente pode clicar nesse link todas as ações para ter mais informação sobre as ações que foram contabilizadas nos outros painéis, né? Naquela tabela e no primeiro painel principal. Então aqui funciona da mesma forma, os filtros, você tem os mesmos filtros, né? Você pode novamente selecionar que tipo de atividade você quer. Por exemplo, vamos colocar aqui propostas apresentadas. Está demorando um pouco para carregar. Bom, e aqui aparece então, você pode se filtrar por deputado, etc e tal, por partido, e aqui aparece novamente, você pode novamente ordenar essa tabela por qualquer uma das colunas e baixar clicando com o botão direito, certo? Aqui, então, você tem a data que aquela ação foi tomada, no caso aqui a apresentação da proposição, então em dia 9 de julho, no órgão aqui, então você pode ter... às vezes aparece, dependendo do tipo de órgão, pode ser alguma comissão, por exemplo, comissão de educação, comissão de Constituição e Justiça, aqui no caso é o plenário. Então, foi apresentada uma proposta cuja ementa institui o Dia Nacional dos Desbravadores. E aqui tem o despacho que explica mais essa ação. Então, a apresentação do projeto de lei do deputado Tadeu Alencar, PSB, etc. e tal. Certo? Então, essa atividade aqui é uma das que vai estar listada. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, fazer um exemplo, pegar o deputado Felipe Carreiras e vamos desselecionar aqui para selecionar todas as atividades. Então, quando aquela contabilização aparece nos outros painéis, ela vem aqui dessa tabela que você tem. Então, se você quiser saber em detalhe quais foram as atividades realizadas pelo parlamentar, você pode verificar aqui. Por fim, nesse link aqui ajuda, você tem um pouco mais de informações sobre a metodologia utilizada, o vídeo aqui, que eu estou fazendo agora, e o link para a fonte de dados, né, original. Ok? É isso, boa pesquisa.